6 horas e 10 minutos de volta com o Manhã no Ar para esta edição de hoje, do dia 29 de outubro de 2019. Só lembrando a você que nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica, também já estamos ao vivo pela rádio, pela FM O Dia, a 93.1 até às 7 da manhã. Pela TV e pelo A Crítica Play, a gente fica no ar até às 8h30 da manhã, exatamente. O A Crítica Play é o nosso aplicativo que você pode instalar aí no seu aparelho telefônico e acompanhar a nossa programação ao vivo. Temos também os nossos canais de interação com você. Esta é a nossa página no Facebook. Você pode interagir tanto no Facebook quanto nos canais oficiais da TV A Crítica, no próprio Facebook, no Twitter e no Instagram. TV A Crítica Oficial. Você pode entrar em contato com a nossa equipe de produção também por meio do WhatsApp, 992912167, viu? É importante acompanhar o nosso trabalho de mídia porque por meio das redes sociais é divulgado o que é novidade, tanto pela equipe de jornalismo quanto pela equipe de produção, aquilo que está sendo produzido por esta empresa de comunicação. Hoje estreia o A Bordo, o reality. Temos e teremos estreia hoje, o Peladão que está sendo aguardado já há algum tempo. 14 candidatas vão ficar confinadas no Rio em um iate. Você vai acompanhar todos os detalhes. Muita história, muita confusão, muito pano para manga. Nós teremos então hoje esta estreia, mais esta estreia. Na semana passada encerrou o The Box, o reality de culinária. Agora estamos começando o A Bordo. A gente sabe que é um reality ligado ao Peladão, o maior campeonato de peladas do mundo que acontece aqui em Manaus, produzido também pelo Jornal A Crítica, pela produção do Jornal A Crítica. E uma coisa, cada uma dessas rainhas escolhidas são representantes de um time e aí vão passar por esse período de confinamento e aqui na TV A Crítica você vai acompanhar a partir de hoje, hein? Todos os detalhes dessa estadia das meninas ali no Peladão. É uma iniciativa desta televisão, a TV A Crítica, que é pioneira nos reality shows aqui na nossa região. E a partir de hoje você acompanha, portanto, a estreia do A Bordo, o reality. E olha, hoje também a gente vamos trazer aí a cobertura, a gente já começa aqui, adianta para você a cobertura do julgamento do delegado Gustavo Sotero. O julgamento dele que deve iniciar hoje, são planejados aí pelo menos 3 dias para que esse julgamento ocorra. Um julgamento que está recebendo ampla divulgação de ambos os lados, tanto defesa como a acusação tem divulgado as suas estratégias de argumentação, talvez para mobilizar a opinião pública. Estamos diante de um caso muito grave, estamos diante de um homicídio do advogado Wilson Justo durante uma confusão ocorrida aí em novembro de 2017. As imagens que você acompanha no vídeo são as imagens do dia do crime. Uma confusão entre o advogado e o delegado da Polícia Civil resultou, portanto, na morte de Wilson Justo e também na lesão de outras pessoas que foram atingidas por esses disparos. Portanto, o delegado da Polícia Civil matou o advogado e também feriu outras pessoas. Este julgamento, portanto, mobiliza, de um lado, advogados de defesas que têm experiência na defesa e, inclusive, já é reconhecido. O Daledoni é um advogado experiente nesta área, que traz na sua argumentação um vídeo que comprova, de acordo com a defesa, a posição de neutralidade do delegado, indicando uma legítima defesa. Do outro lado, temos a acusação, que recebe o apoio de advogados, inclusive representantes da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas, tendo em vista que o Wilson Justo era advogado. Esses advogados contam com a presença de um perito criminalista, um perito com experiência, o Molina, que tem experiência no audiovisual. Então, de ambos os lados, temos peritos. E temos, inclusive, um trechinho da fala desses peritos. Vamos acompanhar. Houve o soco, é claro, mas a reação é despropositada e não foi motivada por uma outra agressão. O que a defesa alega é que o acusado teria atirado porque teve sucessivos ataques da vítima. Não há isso. Se você pegar essas imagens e assistir essas imagens quadro a quadro, você com certeza vai entender o que aconteceu, que houveram ataques
contra o delegado e, principalmente, que houveram ataques na tentativa de retirar a arma de fogo da mão dele. Então, são as mesmas imagens, mas posicionamentos diferentes, tanto da defesa quanto da acusação. Essa aí já é uma prévia daquilo que deve ser discutido, deve ser apresentado para o júri, composto por 7 pessoas. 7 cidadãos foram escolhidos, já devem ter sido escolhidos para estarem nesse julgamento e que vão, ao fim do julgamento, determinar se Gustavo Sotero é culpado ou inocente, para então o juiz se pronunciar, para que o juiz dê a sentença. A gente acompanha este caso aqui na TV A Crítica, viu? Mas a gente tem também um outro caso de muita relevância, não apenas de relevância, mas também que chama atenção pela frequência. Assalto a ônibus. Desta vez, um outro ônibus da Zona Norte, que atua na Zona Norte da cidade, da linha 030, né, minha diretora? Esse aí, olha, 030. As pessoas que estavam nesse ônibus foram assaltadas. Foram assaltadas ontem à noite. E o que você vê aí são marcas de sangue de uma vítima agredida covardemente durante este assalto. Nós vamos trazer esta reportagem justamente para trazermos este alerta. São várias ocorrências de assaltos a ônibus na zona norte da cidade de Manaus. Nós ouvimos na abertura do programa, inclusive, como estava a cabeça desta vítima, do rapaz que foi agredido, o depoimento de uma outra vítima da delegacia. E você acompanha essa reportagem comigo daqui a pouquinho aqui no Manhã no Ar. São 6 horas e 16 minutos. Vamos mostrar imagens ao vivo da cidade de Manaus e nós estamos vendo aqui Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades da Bola do Coroado, da rotatória do Coroado, complexo viário Gilberto Mestrinho, a saída da Avenida das Torres aqui. Neste momento o trânsito ainda é tranquilo, pouca retenção. Na Cosme Ferreira o trânsito é um pouco mais intenso, mas às 6 horas e 17 minutos o motorista... Não, olha, a saída da Avenida das Torres não está tão tranquila assim não. Foi impressão minha, era a posição do drone. O trânsito começa a ficar um pouco carregado nessa saída, como de costume. Hoje é terça-feira. Ontem tivemos, por conta do ponto facultativo, um trânsito muito tranquilo na cidade, mas hoje a cidade volta à sua normalidade e a normalidade significa um trânsito um pouco carregado. Nas imagens do drone da TV A Crítica, operado pelo Alex Gomes, a gente vê então o trânsito fluindo com certa lentidão na chegada da rotatória do Coroado. Imagens ao vivo do trânsito. Você, meu amigo, que sai da Zona Leste pela Cosme Ferreira ou que está vindo da Zona Norte pela Governador José Lindoso, Avenida das Torres, na chegada para a rotatória do Coroado, há aquela retenção que sempre ocorre. Na sequência, para André Araújo, o trânsito normal, para Rodrigo Otávio ali. O problema é a saída aí, a entrada para a rotatória do Coroado sempre. Mas a gente percebe ali, olha, na rotatória geralmente é o gargalo, mas a sequência para André Araújo ainda é tranquilo, para Rodrigo Otávio parece que é tranquilo também. Vamos ver a previsão do tempo para hoje, aproveitar as imagens do Alex Gomes, que mostra a cidade de Manaus a partir do alto. A mínima planejada de acordo com o clima-tempo, a mínima estimada para hoje foi de 24 graus, a máxima de 32, mas neste momento, às 6h18, olha, a máxima de 33, tá? Às 6h18 da manhã, a sensação térmica já é de 32 graus, meu amigo. 1 grau a menos do que está previsto de máxima para o dia inteiro. Ou seja, quando o sol aquecer, essa sensação vai ser lá em cima. 80% de possibilidade de chuva com raios, o índice de raios ultravioleta moderado, com o pôr do sol estimado para as 5h50 da tarde. Esta é a previsão de hoje para o clima aqui na capital do estado do Amazonas. E a gente vê as imagens do drone da TV A Crítica. Tira a barra da previsão um instante para a gente ver essa imagem um pouco mais. Olha, essa vegetação toda ali do INPA, um pouco atrás, a zona sul da cidade, nas imagens que mostra pra gente o Alex Gomes. Daqui a pouco o Alex volta de outro ponto da cidade mostrando o trânsito. Agora troca para mim, traz a May Chapiama. A May tem informações da área policial pra gente, porque após denúncias anônimas, policiais da Força Tática apreenderam 130 quilos de drogas. Exatamente isso, parece que foi lá na Zona Leste. May Chapiama, muito bom dia para você. Que informações você tem sobre esta ocorrência policial? Você está ao vivo no Manhã no Ar. Por favor, traga as informações. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar.
Esses 134 quilos de drogas foram apreendidos por volta de 9h45 da noite desta segunda-feira, ali na Rua Gardenhas, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Foi através de denúncias anônimas que os policiais da Força Tática conseguiram chegar até essa residência que servia como laboratório dos entorpecentes. Durante a chegada dos policiais, eles não encontraram ninguém nesta residência, mas todo esse material ilícito foi encontrado nos cômodos dessa residência. 134 quilos entre maconha, cocaína e oxi. Testemunhas informaram ali no local que essa movimentação ali na residência era intensa. Várias pessoas entravam e saíam a todo momento, que eles traficavam durante a luz do dia mesmo. Um documento foi encontrado durante a abordagem, durante a apreensão dessa droga, em nome de José Francisco Flores, um colombiano de 31 anos que não estava na residência no momento da chegada dos policiais. Essa droga não foi avaliada pela polícia, mas os policiais ressaltaram que isso acaba sendo um prejuízo milionário para os traficantes. Todo o material ilícito apreendido foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia, ali na Avenida Grande Circular, também na zona leste de Manaus. E agora a polícia tenta encontrar, Emanuel, esse colombiano identificado como José Francisco Flores, de 31 anos, que foi apontado ali pela comunidade como ser o traficante ali da área da Rua Gardenhas, no bairro Jorge Teixeira, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. Ok, May, obrigado pelas informações. Em relação à estimativa do valor, May, às vezes eu nem gosto de divulgar, sabe? Porque tem muita gente querendo vida fácil, querendo, enfim, e quando vê assim é divulgado, um prejuízo disso, olha, a droga dá dinheiro, e acaba decidindo. Tem gente de mente fraca que acaba tomando esse tipo de atitude. May, obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar, viu? Aqui no estúdio eu trago agora para você um outro caso que tem preocupado a todos nós e é uma informação recorrente, um tipo de crime que temos anunciado com muita frequência. Mais um ônibus, viu? Um passageiro, na verdade, do ônibus da linha 030 foi agredido durante o assalto a mais um coletivo. Assalto ocorrido dentro de mais um coletivo. Essa ação aconteceu no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. O roubo foi anunciado assim que o ônibus saiu do Terminal 3, ou seja, o suspeito estava lá no terminal, junto com outros passageiros, aguardando o ônibus, como se fosse qualquer um outro passageiro. Mas, na verdade, se tratava de um criminoso que deixou para trás um rastro de violência e trauma para essas vítimas, como a gente acompanha agora na reportagem. Ônibus da linha 030. Ele tinha acabado de sair do Terminal 3, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, quando foi assaltado por cerca de 4 homens. A ação desses assaltantes dentro do coletivo foi bastante truculenta. Eles chegaram, inclusive, a agredir um dos passageiros que estava em uma das portas daqui. E após agredirem o passageiro com uma espécie de celular, eles pegaram todos os pertences das outras vítimas, aqui mesmo do coletivo, e levaram toda a renda do dia da cobradora. As vítimas conversaram com a nossa equipe de reportagem e relataram o momento de terror vivido. O ônibus ficou com diversos cacos de vidros e roupas de passageiros que foram fortemente agredidos por esses assaltantes, que fugiram por uma área de mata, nas proximidades ainda aqui do Terminal de Integração 3. Se fingiram de passageiro e anunciaram o assalto. Foi violento, acertou mais 2 com o estilhaço que está quebrado ali. Pode verificar o ônibus ali que está quebrado lá. Entendeu? Ele deu um tiro. Eles não me levaram nada, só me atingiram. Mas eu já fui assaltado em 2001 e em 2007. Levaram tudo, estou sem nada, sem passagem, sem nada. Levaram o documento dela, o meu, o passe, tudo. Ele disse, não se mexa. Aí eu fiquei lá. Uma arma de fogo. Eram 4 homens. Violentos eles foram? Foram muito violentos. Eles apontaram a arma para o motor e disseram, abre, 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 para. E eles teve que parar, apontando a arma para ele no meio da rua. E eles saíram. É uma atitude covarde que deixa a população dessa forma. E além do prejuízo, fica para trás um trauma. Um trauma que as pessoas precisam encarar.
Se você perguntar, se a gente, quando a gente está na rua fazendo reportagem, esse tipo de reportagem, e que o motorista se dispõe a falar com a equipe de reportagem, às vezes eles não se dispõem, motoristas e cobradores, muitas vezes não gostam de falar com a imprensa, sabe por quê? Porque eles estão sempre trabalhando no mesmo ônibus e na mesma linha. E os criminosos sabem quem são esses motoristas, sabem quem são esses cobradores, sabem inclusive o horário que eles fazem a rota deles. Mas quando a gente consegue conversar com esses profissionais, a gente escuta sempre a mesma história. Ah, eu tenho tantos anos de profissão e ao longo desses tantos anos eu já fui assaltado tantas vezes. Uma média aí de 1 ou 2 assaltos a cada 2 meses. Cada profissional deste, cada um tem uma história. Os passageiros da mesma forma. Os passageiros da mesma forma. E toda vez que alguém é vítima de um crime como este, fica o trauma. Mas como sair de casa? Como sair de casa se não for utilizando o transporte público? Se não for utilizando o transporte coletivo, este é o nome, de coletividade, o transporte compartilhado por todos. É desta forma que a população tem que mais de 700 mil pessoas diariamente, em dias comuns, em dias como hoje, mais de 700 mil pessoas na cidade de Manaus utilizam o serviço do transporte público. E essas pessoas não têm outra alternativa senão utilizar o transporte público. E a gente tem mostrado com muita frequência esse tipo de crime. Os criminosos agem com absoluta liberdade, agem com absoluta desinibição e deixam a população refém dessa situação, a população agredida física e moralmente na sua dignidade, na sua cidadania, lesada no seu direito de ir e vir como cidadão. Cidadãos que pagam impostos, que estão saindo de casa a maioria para ir ao trabalho, para produzir, para gerar riqueza para esta sociedade, para gerar sustentação para esta sociedade, porque é por meio da atividade do cidadão que a sociedade se mantém, que os governos se mantêm, que a coisa pública se mantém. É por meio da atuação do indivíduo, do cidadão, dos sujeitos. E o sujeito tem o seu direito lesado pela atuação de criminosos que não respeitam as pessoas, que não respeitam o trabalhador, que não respeitam as leis, que não estão nem aí para as autoridades, que riem na cara da sociedade. E mais do que isso, eu não vou nem pedir para mostrar novamente a imagem do rapaz que ficou ferido, porque há muito sangue, uma hora dessa não é adequado a gente estar mostrando na televisão, mas a gente precisa trazer esses casos justamente para fazer o alerta, para chamar a atenção. Que já houve redução no número de assaltos ao transporte coletivo, a Secretaria de Segurança já divulgou, mas a gente precisa de um pouco mais. A gente precisa que esses casos não voltem a ocorrer, que isso sejam casos isolados, e não que sejam o comum, e não que seja o frequente. Que sejam casos isolados mesmo, uma atuação ocasional e não algo que ocorre todos os dias. Desde a semana passada que nós estamos aqui, 5 ônibus da Zona Norte foram assaltados, 2 ônibus da Zona Norte foram assaltados, mais um ônibus da Zona Norte sendo assaltado. E a população não tem alternativa, não tem escolha. Essas pessoas aí, para voltar para casa depois de registrar na delegacia, precisaram pegar o ônibus. No outro dia, hoje, essas pessoas já devem estar a essa hora se preparando para pegar um ônibus para ir para o trabalho. E mais tarde vão ter que voltar ao T3, ao T4, ao T5, ao T2, ao T1. Vão ter que ir para os terminais para pegar. Não tem, as pessoas não têm tempo para conviver com trauma, as pessoas não têm condições de ir para clínicas particulares, de sair do país, de sair do estado, não tem alternativa, tem que conviver. Como muitos motoristas e cobradores que trabalham com transtorno, que trabalham com problema psicológico, mas, meu amigo, tem que levar o dinheiro para casa, tem que levar o leite das crianças, as pessoas, infelizmente, não têm escolha, viu? 6h29, eu vou trazer um outro caso igualmente preocupante. Uma mulher teve o carro roubado em frente à casa da sobrinha dela. Esse crime aconteceu lá no bairro São José, na zona leste da cidade de Manaus. O Rafael também acompanhou e traz essa reportagem para a gente. Era por volta das 4h30 da tarde, quando uma mulher chegava com a sogra na casa da sobrinha, no São José, na zona leste de Manaus. Quando ela estacionou no estacionamento da residência, ela saiu da porta, bateu para chamar a sobrinha na casa, mas ninguém atendeu. Foi então que esta senhora voltou para dentro do veículo e quando as 2 vítimas iriam sair para voltar para casa,
2 homens armados chegaram até o local e começaram um assalto. Eles anunciaram dentro do carro o assalto. Falaram, olha, passa tudo, perdeu tudo. A sogra da vítima, que estava no banco do passageiro, de imediato saiu do veículo. A motorista ainda tentou aí ficar no carro, não entregar, mas no relato dela, depois que um assaltante apontou a arma para a cabeça e o outro à altura da barriga, não restou outra opção a não ser entregar o veículo. Um bem de trabalho, já que esta vítima é comerciante e usa para trabalhar o seu veículo. Agora, esta vítima, que prefere não ser identificada, claro, por conta aí de represálias, pede ajuda de você do outro lado da tela para identificar os suspeitos e também encontrar o veículo que foi roubado. Ela pede essa ajuda e você pode estar contribuindo com qualquer informação para a polícia através do 190 ou do 181, para que os policiais cheguem até essa dupla e tirem de circulação da cidade mais 2 assaltantes perigosos. Eu estava chegando na casa da minha sobrinha, aí eu bati na porta, ela não atendeu. E logo em seguida, a minha sogra entrou no carro, que ela que estava batendo na porta, e nós fomos surpreendidos por 2 cidadãos, os 2 com a pistola. Um colocou na minha cabeça e outro aqui na minha barriga. A pistola. Levaram o carro com tudo que tinha dentro. Muito violentos eles estavam? Violento, muito violentos. Eles levaram esse carro, eles a todo momento pediam o carro em si. Era, tira o carro, aí eu fiquei me tremendo, ele disse, cala tua boca, senão eu vou te dar um tiro na cara. Antes disso, a senhora nem tinha visto ninguém, né? Não tinha visto ninguém na rua, nem de moto, nem de nada. Surgiram do nada. É dessa forma que o cidadão ou que a cidadã aí é tratada diante de um crime. Cala tua boca. E os palavrões, os xingamentos, a maneira em que as pessoas são tratadas por esses bandidos na hora que os crimes são realizados, são uma maneira de falar que até a gente não deve sequer reproduzir aqui. São impronunciáveis. Na outra ponta está aí essa senhora, que o Rafael gravou com ela essa entrevista, naturalmente não quer se identificar. Não que os bandidos não a conheçam, que não a tenham visto, mas as pessoas precisam realmente se preservar e se proteger, a gente entende isso, e fazemos aqui o apelo que esta vítima faz. O veículo certamente, como tem acontecido com muita frequência, deve ter sido roubado para que outros crimes sejam cometidos. Nós temos, por meio da divulgação que fazemos, da divulgação jornalística que fazemos aqui, eventualmente ajudado pessoas a recuperar os seus bens, e esta ajuda acontece no momento em que quem está assistindo a nossa programação se identifica, se importa e faz a denúncia. A sua denúncia é muito importante. Qualquer informação deve ser repassada para a polícia, 181 ou 190. Agora, acompanhe esse caso comigo. Mais um estabelecimento comercial foi alvo de criminosos aqui na capital. Isso foi lá no bairro São Lázaro, na zona sul da cidade, lá na principal, na Rodrigo Otávio. A gente tem uma imagem desse crime aqui. Olha, esse aqui é o suspeito. Ele parou na moto lá, parou na garupa de uma moto, entrou nesta panificadora, fez as vítimas dentro desse estabelecimento, pessoas que ficaram assustadas, viu? Eu fui lá, conversei com essas pessoas. Vamos acompanhar na reportagem. Esta é a Avenida General Rodrigo Otávio. Nós estamos no bairro São Lázaro, na zona sul de Manaus, em uma área comercial, onde eu mesmo já fiz várias reportagens sobre este mesmo tipo de crime, o crime de assalto, arrastões. O último local visitado por esses criminosos foi esta panificadora. As câmeras de vigilância deste local registraram o momento em que os 2 suspeitos chegam aqui. Eles estavam de moto. O garupa desceu do veículo, entrou na panificadora e aqui anunciou o assalto. Ele estava armado. De acordo com as vítimas, esta pode ser uma arma caseira. Aqui dentro, além dos pertences dos funcionários e também dos clientes, ele levou a renda do caixa e assustou as pessoas que estavam aqui.
ele já entrou sacando a arma, ele embora, é um assalto, passa o celular, pode passar tudo, e ficou apontando a arma pra gente. E foi quando ele foi roubando os cordões, os celulares, e foi quando ele veio pro caixa e foi pedindo todo o dinheiro, mandou eu passar o dinheiro, e quando eu dei o dinheiro, ele ainda mandou eu abrir mais a gaveta, levantar, perguntando se ainda tinha mais dinheiro, e não parava de apontar a arma. Este é o homem que entrou na panificadora, anunciou o assalto, roubou inclusive o dinheiro que estava neste caixa, toda a renda que estava aqui. Parte do recurso ele esqueceu sobre o balcão. Isso porque, de acordo com a atendente, este homem parecia um tanto nervoso, assim como estas vítimas ficaram nervosas também. Este caso foi registrado no 7º Distrito Integrado de Polícia. A suspeita dos comerciantes desta área é de que estes criminosos estejam realizando esse tipo de crime em outros comércios aqui desta área da zona sul da cidade. Assim que eu entrei aqui na padaria, demorou 3 minutos, esse rapaz já entrou armado, já assaltando de primeiro um rapaz que estava aqui próximo da porta, né, tomou o celular dele e foi diretamente no caixa, viu uma funcionária sentada com o celular e pediu o celular dela, ela nervosa deu, né? E depois ele virou pro a moça que estava no caixa, pediu a renda de lá, ela deu. Ela estava tão nervosa, assim que ele virou de costa, eu aproveitei, abaixei que eu estava com o celular, né, e joguei embaixo do balcão. E assim que eu levantei, ele veio direto a mim, pediu meu celular, disse que eu não tinha. Aí ele pegou, então me dá seu cordão. Aí ele pegou, puxou do meu pescoço, ele levou e voltou de novo no rapaz que já tinha roubado logo de início, tomou o cordão dele de ouro. E foi muito rápido, ele saiu, subiu na moto e foi. Coloca essa imagem dele aqui, por favor. Vanusa, recupera também na reportagem. Isso, tem essa imagem dele. Na reportagem tem uma do rosto mais próximo, que dá inclusive para reconhecê-lo melhor. Dá para reconhecê-lo melhor. E enquanto aí, essa imagem, frisa essa imagem, deixa essa imagem pausada na tela, por favor. Você que está nos assistindo, você que é morador da zona sul da cidade, aí dessa área da cidade, São Lázaro, Crespo, Betânia, enfim, ele pode ser de outra área da cidade também. Você é meu amigo telespectador da TV A Crítica que acompanha o Manhã no Ar. Infelizmente, a gente não tem, por motivos óbvios, como divulgar essa imagem pela rádio também, mas vamos tentar fazer isso aqui pela televisão. Você reconhece este homem? Ele entrou com uma arma que parece ser uma arma caseira e, portanto, a gente não sabe, uma arma feita artesanalmente, não sabe a eficácia dela, mas muita gente já morreu pela utilização desse tipo de armamento nas mãos de criminosos. Ele entrou nessa panificadora, onde só tinha gente de bem. Você viu que a primeira entrevistada, eu conversei com esta moça, ela estava com dificuldade até para falar. Para gravar, eu tive que escondê-la atrás do caixa lá, foi a única maneira que ela teve condições, se sentiu à vontade para gravar, que nem com a imagem escurecida ela concordou, dado o medo que ficou diante do que aconteceu. Então, meu amigo, se você conhece este cabra que está aparecendo aí na tua imagem, denuncia, liga para a polícia, não precisa se identificar não. Aí diga, olha, aquele homem lá que eu vi na televisão assaltando a panificadora no São Lázaro, eu conheço, é o fulano, mora em tal lugar. Ou é o filho do ciclano, mora em tal lugar. E se for da sua família, eu tenho certeza que o cidadão de bem não admite bandido ou bandidagem na própria família. Não admite. Não admite. Não admite. Nenhum pai, nenhuma mãe cria filho para virar bandido. Não admite. Eu já vi muito pai e mãe levar, puxado pela orelha na delegacia. Digo, vai lá, dá conta dos atos, das consequências, assume as consequências das suas atitudes. Já vi isso acontecer muito. Portanto, vamos ajudar, meus amigos, vamos ajudar. Traz para mim aqui, por favor, traz a Tamires Clerco, ela já está posicionada aqui. Tamires, muito bom dia para você. A Tamires já está posicionada aqui com a gente, vai falar sobre o desaparecimento daqueles 3 jovens lá no bairro Grande Vitória, na zona leste da cidade, que completa hoje 3 anos, um caso que intriga, está aí os jovens. Esses jovens desapareceram depois de uma abordagem policial. Tamires, é aniversário desse desaparecimento. Temos alguma novidade? Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham.
Olha, já são 3 anos e a última informação, né, que foi divulgada para a imprensa foi o início lá dos processos, foi o início do processo já na justiça, né, porque 8 policiais militares já foram denunciados pelo Ministério Público, a justiça já aceitou essa denúncia e já ouviu inclusive as testemunhas de acusação. De acordo com o Ministério Público, há provas irrefutáveis de que esses 8 policiais militares têm algum envolvimento com o desaparecimento desses 3 jovens lá em 2016. A família já praticamente perdeu as esperanças de encontrá-los, mas os corpos até agora realmente não foram encontrados. De acordo com os familiares já desistiram de achá-los mesmo com vidas, né? Com vida. E, enfim, é uma situação bem complicada porque a família ainda aguarda para saber pelo menos onde estão esses corpos, né? Para que eles possam enterrá-los. Como eu disse, são 8 policiais militares. Um deles é o tenente Luiz Ramos, que é conhecido como o Boca de Lata, e de acordo com o Ministério Público teria sido o mandante desse crime, e outros 7 policiais militares: José Fabiano Alves da Silva, Edson Ribeiro Costa, Ronaldo Cortez, Elderson Alves de Moura, Cleidson Enéas Dantas, o Denilson de Lima Correia e também o Isaac Loureiro da Silva. Eles são acusados já, né, de terem envolvimento no sequestro e tortura, possivelmente, desses 3 jovens. Então são o Alex Roqué de Melo, a Rita de Castro e também o Everton Marinho da Costa. Todos eles têm menos de 25 anos, tinham menos de 25 anos na época do crime. Um deles, né, o Alex, de acordo com as investigações, ele era apontado como o assassino. Ele já tinha mandado matar, enfim, uma líder comunitária lá no Grande Vitória por conta do tráfico de drogas. E ele também era suspeito, né, de ter também algum tipo de envolvimento com planejamento na morte de outros policiais também. E isso poderia ter motivado o crime para esses 3 jovens. Então é um caso que realmente chamou muita atenção. Ele já está na justiça, ainda não tem uma data realmente para o julgamento, ainda passaram as oitivas, né? É aquela fase do processo em que a acusação leva as testemunhas, a defesa leva as testemunhas para aqueles primeiros depoimentos, né, para que eles sejam colhidos na justiça, mas ainda não há uma data para o julgamento. E esse caso lembra muito um que aconteceu agora recentemente, em julho desse ano, quando um jovem também desapareceu, um homem de 35 anos, né, o Bruno Vasconcelos. Ele estava na Cachoeirinha. A última vez que ele foi visto pela esposa foi à noite. Ele teria ido comprar, né, algumas besteiras, enfim, ali no posto de gasolina próximo de casa, ali no bairro Cachoeirinha. De acordo com ela, era um hábito dele sair àquela hora da noite, né, já era tarde, por volta de 1h da manhã, e ele não voltou. Tem umas imagens também que há suspeita de que seja ele sendo revistado por policiais, e o carro dele foi visto também sendo usado por policiais. Enfim, ele não aparece nas imagens sendo revistado. O que aparece nas imagens é o carro dele, na verdade. Não há ainda uma confirmação se é ele ou se não é ele nessas imagens, mas sabe-se que o carro dele, né, a esposa dele, desconfia que seja o carro dele mesmo nas imagens em que aparecem alguns policiais militares saindo para fazer essa abordagem policial. Enfim, esse caso do Bruno permanece um mistério, né, e chama atenção, né, para uma conduta que acaba sendo uma exceção, né, para os policiais militares. A gente sabe que não é todo mundo que age dessa maneira, mas é sempre importante que haja uma investigação séria para apurar o que aconteceu nesses casos, né, Manuel? Vamos aguardar o andamento do processo. Sobre o desaparecimento dos meninos do Grande Vitória, tem uma diferença aí, inclusive, em relação a esse julgamento que ocorre hoje, né? O julgamento que ocorre hoje é de um crime que aconteceu em novembro de 2017, ou seja, menos de 2 anos, o que é um tempo recorde, comparando o tempo em que crimes graves, como crimes de homicídios, são julgados aqui na nossa capital. Esse do desaparecimento está completando 3 anos. 3 anos e ainda está nessa fase que a Tamires trouxe a informação para a gente. Talvez, porque nesse do Sotero envolva aí um advogado como vítima, a Ordem dos Advogados do Brasil está envolvida, então tem muita gente importante. Nesse momento, o caso que ganha a mídia aí com os 2 lados, com as defesas e acusação já apresentando a argumentação, talvez por isso a coisa tenha andado mais rápido. Tamires, obrigado pela tua participação, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom?
Olha, eu sigo aqui com uma informação do interior do estado, viu, lá do município de Tabatinga. Uma mulher de 49 anos foi presa, suspeita de matar o ex-marido. De acordo com a polícia, a suspeita já havia tentado tirar a vida do ex-companheiro outras vezes. Vamos entender esse caso melhor na reportagem. O caso aconteceu no município de Tabatinga, no interior do Amazonas. Albertina Gregório, de 49 anos, foi presa depois de matar o ex-marido, identificado como Raimundo Mota, de 59 anos. Segundo informações repassadas pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência, a Albertina foi identificada pelos PMs em uma rua próxima ao local desse crime. Inclusive, eles também informaram a nossa equipe de produção que eles chegaram a conversar com os vizinhos desse ex-casal, que informaram que depois que a Albertina cometeu esse crime, ela ainda pediu ajuda aos conhecidos, mas depois fugiu sem deixar pistas. Ainda segundo o que esses vizinhos relataram, as brigas entre esse ex-casal eram constantes e que, inclusive, também a Albertina já tinha tentado tirar a vida do ex-companheiro outras vezes. Bom, a motivação desse crime ainda é um mistério para a Polícia Civil desvendar. Já a vítima, o Raimundo, foi encaminhado ao hospital público ali do município, mas não resistiu aos ferimentos. A Albertina está presa e agora permanece à disposição da Justiça. A polícia deve esclarecer esse caso. A vítima, infelizmente, não resistiu. Agora deixa eu falar de um assalto. Um assalto com agressão ocorrido aqui em Manaus. Um frentista de um posto de combustíveis foi espancado durante um assalto lá no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. Segundo a vítima, 3 homens atuaram nessa ação criminosa, sendo que um deles era o responsável por vigiar toda a movimentação, era o olheiro lá no entorno do estabelecimento. Vamos acompanhar. Assaltos a postos de combustíveis são registrados quase que diariamente aqui na capital amazonense. Estamos em uma das principais avenidas aqui do Nova Cidade. Essa é a Avenida Curaçao. Por aqui, pelo menos 2 postos de combustíveis existem. Um deles foi cenário de criminalidade. Nós conversamos com o frentista que estava trabalhando aqui no local e ele conta como tudo aconteceu. Eles agiram de forma muito cruel, né? Sem perdão, e para eles, né, tanto faz se ele perde ou ganha, né? Como a gente somos frágeis, né, nessa questão, e chegaram a me espancar, né? Eu corri do fato e me alcançaram, me espancaram, né? Me levaram a quantia X de dinheiro, de um valor estipulado de R$250. Mas peguei muita porrada, né, para não ser morto, né? Eu não sei se era um revólver de verdade ou não, porque na hora da agonia, do nervosismo, a gente fica desesperado para não acontecer algo com a gente, né? Então, assim, é difícil para nós. Eles chegaram a pé e em seguida a polícia prendeu um. Sim. São 3 emeliantes, né? 3 ladrões no carro. Ah, eram 3? Eram 3, né? Sendo 2, um me alcançou, os demais evadiram, né? Porque começou a chegar os moradores, a vizinhança, eu gritei, né? E aqui é um lugar deserto, né? Aí eu comecei a gritar desesperadamente. Aí eles invadiram, inclusive ainda ficou me espancando né? Que estava armado. Aí eu tive que gritar. Se não fosse a vizinhança me socorrer algumas pessoas, eu estava a mercê dos ladrões, né? Na ação criminosa, os bandidos foram embora. Inclusive, o frentista disse que eles não agiam apenas os 2, não. Tinha mais um que ficava aqui, ó, passando o pano, esse é o termo. Ficava só vigiando. Foi então que a polícia, em patrulhamento, a 15ª SICOM, passava aqui pela avenida e avistou um dos suspeitos. O suspeito foi levado, então, ao 6º Distrito Integrado de Polícia, onde passa pelos procedimentos cabíveis. O outro homem que estava com ele conseguiu fugir e até agora
não foi encontrado. Ele acabou levando os R$250, que agora o prejuízo fica para o trabalhador. Procedimentos cabíveis a qual o Bruno se refere aí na reportagem, às vezes não são suficientes para trazer a esses criminosos, a esses infratores, a esses bandidos, a noção de que é crime ou mesmo a noção de que eles não devam mais cometer isso. Infelizmente, os procedimentos cabíveis muitas vezes os colocam na rua 24 horas ou 48 horas depois de um crime assim ter sido cometido. Após uma denúncia anônima, 2 jovens foram presos, suspeitos de assaltarem uma drogaria no bairro São José, na Zona Leste. Segundo a polícia, um dos envolvidos era monitorado por uma tornozeleira eletrônica, ou seja, ele tinha uma tornozeleira eletrônica. Se ele era monitorado ou não, isso aí já é discutível, né? Vamos acompanhar na reportagem. O assalto aconteceu em uma drogaria situada aqui na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José 1. Segundo a PM, os bandidos já foram identificados como Pedro Vitor Feitosa e Eduardo Lima Araújo. Durante a ação criminosa, segundo o depoimento das vítimas, um dos suspeitos ficou aqui, na entrada do local, atento caso a polícia aparecesse. O outro bandido entrou com uma balaclava na cabeça e uma arma de fogo nas mãos e anunciou o assalto. Na ocasião, ele conseguiu fazer a limpa. Levou dinheiro, bolsa, cartões, tudo o que conseguia. Inclusive, foi bastante violento, tanto com os atendentes, tanto com os clientes, que inclusive foram atingidos com coronhadas na cabeça. Após cometer o crime, os 2 bandidos subiram em uma moto vermelha que estava estacionada exatamente aqui, preparada para a fuga. Foi justamente nessa hora que a polícia militar chegou. Em viaturas, os policiais seguiram em uma perseguição que terminou na Rua das Lajes. Durante essa fuga, os suspeitos ainda se livraram dos pertences das vítimas na tentativa de escapar de uma prisão em flagrante, mas não adiantou. Assim que eles foram alcançados, passaram por uma revista pessoal e os policiais encontraram, além da balaclava, uma arma falsa que possivelmente foi utilizada para intimidar as vítimas. Após o flagrante, eles foram conduzidos e apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia pelo crime de roubo. Além de ambos já terem um histórico complicado com a polícia, Pedro estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Nem assim a dupla deixou de cometer os delitos. A foto da pessoa lá que estava na frente da drogaria fazendo selfie mostra muito bem o que estava acontecendo lá dentro. Pegou na hora lá que o meliante estava ainda com a balaclava na cabeça ainda. Tá? Isso aí é o seguinte, esse assalto aconteceu por volta das 19h30. Nós recebemos uma ligação via linha direta informando que estava acontecendo o roubo dentro dessa drogaria. E então, de imediato, a viatura se deslocou para o local. Ao chegar no local, os elementos infratores estavam em fuga já, numa motocicleta vermelha, e a viatura começou a acompanhá-los. Nesse acompanhamento, viemos abordá-lo, a dupla, na Rua das Lajes. Essa Rua das Lajes que fica bem atrás da nossa SICOM. Okay. Por trás da nossa SICOM, nós já fizemos a abordagem nos 2 infratores. E com os infratores foi encontrado um simulacro de arma de fogo, inclusive um deles usava aquela tornozeleira eletrônica de monitoramento. E os pertences das vítimas, qual eles estavam com eles iam se desfazendo na hora que a viatura vai perseguindo, eles iam se desfazendo do material do roubo. Porém, nós fizemos a apreensão dos 2, um com a tornozeleira e o simulacro. As vítimas de imediato reconheceram, eles foram conduzidos ao 14º DIP, onde foram flagranteados pelo crime de roubo. Duas coisas muito recorrentes neste caso. Primeiro, a utilização do simulacro e depois a tornozeleira eletrônica. Será que ele estava mesmo sendo monitorado? E se tinha alguém na frente de um monitor, de um computador, fazendo o rastreamento da tornozeleira desse indivíduo, o que houve com esse rastreamento? Por que ele não alertou as autoridades? Por que não aconteceu nada?
Por isso que eu digo que o rastreamento da tornozeleira é questionável. Agora, tira esses dois daqui, por favor. Traz a imagem do Alex, por favor. O Alex está sobrevoando a cidade. Vamos lá. Olha aqui as imagens do Alex Gomes. Nós estamos ali, isso é São Francisco, né? É São Francisco. Nós estamos na Cefaz, ali no entorno da Cefaz. Ali, essa é a entrada lateral do Fórum Enoque Reis. A entrada lateral do Fórum Enoque Reis. Aqui, daqui a pouco, esse estacionamento vai ficar lotado. Hoje começa o julgamento, daqui a pouco começa o julgamento do delegado Gustavo Sotero. E, portanto, o Alex mostra para a gente. Neste momento, a movimentação é tranquila ali no fórum. E quem está por lá também já é a Mei Chapiama. Inclusive aqui no vídeo ela aparece, olha. Mei Chapiama e o Pedro Bala lá de cima da imagem do drone eu consegui ver você. Mei, é tranquila a movimentação por aí para esse julgamento. Você já tem alguma informação? O que dá para observar por aí, Mei? Pois é, Manuel, bom dia novamente, bom dia a todos que estão acompanhando neste momento Manhã no Ar. Nós estamos aqui nessa entrada ao lado do Fórum Enoque Reis, onde possivelmente o delegado Gustavo Sotero vai passar logo mais antes do início do julgamento, que está previsto para começar por volta de 8 horas da manhã. A movimentação ainda está tranquila aqui nesse ponto do Fórum Enoque Reis, mas nós já estamos aqui aguardando a chegada não só do delegado Gustavo Sotero, mas também de todas as partes envolvidas, também tanto os familiares do delegado, também os familiares da vítima, que no caso foi o advogado Wilson Justus Filho, e também essas duas pessoas que vão estar participando desse julgamento, que são os dois nomes renomados, que são aguardados aí, esse julgamento que está sendo aguardado já desde depois de tudo isso que aconteceu. E hoje vão estar aqui o Ricardo Molina, que é um perito em imagem, que vem justamente aí na parte de acusação do delegado, e também o advogado Cláudio Daledoni, que vem como defesa do delegado Gustavo Sotero. Nós estamos acompanhando toda essa movimentação aqui ao lado do fórum, e todas as informações, qualquer tipo de movimentação, a gente vai trazer ao vivo aqui no programa Manhã no Ar, e também durante toda a nossa programação aí na TV A Crítica. Então, tudo a gente vai continuar acompanhando. Estamos com o drone aqui também, e nós vamos trazer a qualquer momento todas essas informações sobre esse julgamento que vai começar logo mais, que está sendo muito esperado aí pela sociedade, viu, Emanuel? Eu volto com você. Mei Chapiama, traz para mim as imagens do Alex. Obrigado, Mei. Daqui a pouco eu falo com você. Qualquer novidade você pode chamar a gente. Isso, o Alex Gomes dirigindo o drone aqui um pouco para frente do fórum. Nós estamos mostrando aí a Avenida Humberto Calderaro, retenção apenas para este semáforo. O Alex, vê se você consegue mostrar a saída da André Araújo aí também. Daí para diante ela já se transforma a sequência já é Salvador. Olha, a seguida, na sequência aí da Humberto Calderaro, o trânsito é tranquilo. Na verdade, esse é o contrafluxo, né? O trânsito vai ficar complicado aí só durante a tarde mesmo. A André Araújo é tranquila também neste momento, olha. Neste momento são 6 horas e 58 minutos. O trânsito é tranquilo na saída da André Araújo, aí nas proximidades do Fórum Ministro Enoque Reis. É tranquilo nesse semáforo aí, onde a André Araújo segue já com o nome de Salvador, no cruzamento com Humberto Calderaro. O Alex está trazendo essa imagem para a gente. O dia meio esbranquiçado, muita nuvem no céu, possibilidade de chuva. Esta é a imagem que nós temos desta área da Zona Sul. Hoje é centro-sul da cidade, minha diretora. Aí é a convergência entre Petrópolis e São Francisco. Petrópolis não, São Francisco aqui do lado. Enfim, olha a imagem que o Alex traz para a gente pelo drone. Daqui a pouco o drone da TV A Crítica vai para um outro local e a gente também traz a informação para você aqui ao vivo daqui a pouco pelo drone, viu? São 6 horas e 59 minutos. Neste momento a gente encerra a nossa transmissão na rádio, na FM O Dia, agradecendo aos nossos ouvintes que estão com a gente desde as 6 da manhã, de 6 às 7, de segunda a sexta-feira. Nós temos a transmissão desta primeira hora do Manhã no Ar, também pela 93.1. Então, um excelente dia para todo mundo, uma excelente semana, porque hoje, terça-feira, para muita gente é hoje que a semana está começando, e a gente se encontra por aqui amanhã a partir das 6, viu?
Aqui na televisão a gente segue até às 8h30 da manhã com a nossa programação. E eu quero seguir, traz para mim a imagem de um vandalismo ali na área central da cidade. Olha só, duas mulheres. Uma está fazendo o que ela acha que entende, né, na parede aí do local, e a outra está olhando, braços cruzados ali. Olha só, isso é uma onda de vandalismo que tem tirado o sossego dos lojistas no centro da cidade. Isso aqui foi lá na Avenida Joaquim Nabuco. Isso foi na Avenida Joaquim Nabuco, onde tudo isso aconteceu. Uma ficou olhando, fez o que fez, a outra está indo, viu? Vamos, a gente tem uma reportagem sobre isso aí. Vamos acompanhar a reportagem. O centro da capital vem enfrentando uma onda de vandalismo muito grande. E as pessoas que são mais afetadas são os proprietários do estabelecimento. Nossa equipe de reportagem foi chamada pelo dono aqui desse local, que fica localizado aqui na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da capital. O que acontece? Pessoas simplesmente chegam aqui pela parte da noite e começam a fazer aqui, ó, essa pichação. A gente observa que não é somente em um estabelecimento. Ali do outro lado da rua, eu pedi para o Rui fazer essas imagens, a gente observa também que todas as casas estão pichadas. E por aí vai, até no final da rua. O proprietário relata que além dessa pichação, a sujeira também é grande no local. Constantemente a gente tem sofrido aqui na frente, com as pichações, com a sujeira. Muita garrafa de corote aqui na frente, com mijo, muita sujeira aqui da frente do bar que abriu recentemente aí na praça. A praça está totalmente suja. Então a gente está sem segurança mesmo aqui na área. Como é que é conviver dessa forma? Medo e insegurança. As câmeras de segurança flagraram a ação de duas mulheres na última quinta-feira. Observe no vídeo, enquanto uma fica olhando a movimentação, a outra fica cometendo o ato de vandalismo. Os moradores e principalmente aqui os lojistas do centro da capital pedem providências urgentemente dos órgãos responsáveis. Vale lembrar que pichação, conforme o artigo 65 da Lei Ambiental, é crime e que os autores desse crime podem ser punidos conforme a lei. Vamos dar mais uns segundinhos, minha diretora, para elas, por favor? Enche a tela, por favor, Caio. Olha aí, vamos dar mais uns segundinhos. Estão fazendo para mostrar, né? Para ser visto, então, vamos deixar elas famosas aí, mais uns segundinhos aqui na tela da TV A Crítica. Não é isso que elas querem fazer? Não querem aparecer? Mostrar a arte delas? Eu estou sendo irônico, isso aí não tem arte não, o nome disso é vandalismo. Vandalismo, tá aí. Se queriam ser famosas ou se queriam deixar a arte impressa, a impressão delas neste ato de vandalismo, a gente está ajudando elas aqui não apenas a deixar o ato delas conhecido, como a elas mesmas, conhecidos por esse gesto de vandalismo. Você, comerciante do centro, se as vir, já sabe o que fazer. É só denunciar. Vamos seguir? A gente está vivendo em uma cidade já considerada perigosa. E um aplicativo de mobilidade urbana deve lançar até o fim do ano que vem, em Manaus, um botão específico para motoristas mulheres. Nesta nova função, elas poderão optar por transportarem apenas pessoas do sexo feminino, viu? A alteração se deve ao número de reclamações de assédio e importunação sexual. No Brasil, mais de 600 mil pessoas trabalham como motoristas de aplicativo, dentre estes, muitas mulheres. Uma pesquisa realizada pela International Financing Corporation mostra que 64% das motoristas de aplicativo identificam a segurança como principal fator na insatisfação. Casos de importunação sexual, preconceito e assédio para elas são as principais barreiras para a realização do trabalho. Pessoas que perguntam se você é casado, se você não é, né? Se você tem filho, se você não tem, querendo saber sobre informações sobre você. Então, assim, eu tento mudar de assunto, né? Não continuar e mantenho, assim, um pouquinho mais calada para eles entenderem que eu não quero falar sobre o assunto, né?
Ana Lídia viveu momentos de extremo constrangimento por parte de um homem embriagado, que mesmo acompanhado da esposa, a importunou e a agrediu. Fomos até o local, chegou lá, a mulher dele saiu do carro por trás e ele foi para frente para pagar. Só que quando ele foi me dar o dinheiro, que era R$50, eu virei, geralmente eu coloco a carteira num local escondido, que eu virei, que eu retornei, ele já veio para tentar me beijar, mas ele segurou meus lábios com os dentes e puxou. E aí, quando ele puxou, a minha reação só foi dar um soco na cara dele com toda a minha força, de baixo para cima. E na mesma hora, assim, eu acho que toda aquela embriaguez dele passou. Aí ele, moça, você me bateu. Eu falei, tu sabe o que foi que você acabou de fazer? Desça do meu carro, nem precisa pagar, desça do meu carro. Eu vou na delegacia e vou prestar queixa contra você. Com o intuito de diminuir os índices de assédio, importunação sexual e assaltos contra as motoristas, o aplicativo de mobilidade urbana deve lançar um botão específico para as motoristas mulheres, que dará a opção do atendimento direcionado apenas às clientes. Porém, as opiniões sobre o funcionamento do botão até o momento estão divididas. A gente se sente mais segura, né, quando é outra mulher. Então, assim, acho que passa realmente uma confiança em relação a isso. Possa ser que seja bom, né? E possa ser que não funcione, mas vamos torcer para que funcione, né? Vamos torcer para que aconteça. Para a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, o botão é uma boa iniciativa e deve sim ajudar no combate dos crimes contra as motoristas. Toda vez que a segurança pública coloca um botão, ele tem dado certo porque aquela pessoa começa a ser georreferenciada. E isso é muito bom para nós, que no momento que a pessoa liga, às vezes, para o 190, ela está tão nervosa que ela não consegue dar o endereço correto, ela não consegue dar sua localização, porque o nervoso faz dar um branco na cabeça a ponto de você não lembrar de ruas até principais da nossa cidade. Já com o aplicativo, ela apertando, como ela está sendo já referenciada, a polícia vai saber onde ela está e estará ali presente para dar todo o auxílio necessário àquele momento. Segundo a polícia, o número de denúncias por parte das mulheres motoristas de aplicativo em Manaus é muito reduzida. Isso porque elas identificam os suspeitos e resolvem não fazer mais corridas aos mesmos, mas esquecem da coletividade. Ou seja, outras colegas de trabalho devem ser assediadas e importunadas pelos mesmos homens, isso porque elas não realizaram as denúncias. Precisamos desses dados, inclusive para termos mais políticas públicas nesse sentido, proteger nossas mulheres, que realmente a mulher não tem força física perante um homem e realmente se torna perigoso. Tanto que tem várias mulheres que é motorista de aplicativos que elas preferem sempre fazer a corrida delas com mulheres. É muito bom que a mulher tenha um aplicativo para ela poder chamar naquele momento para ter a segurança pública perto dela no momento que ela precisar. Tecnologia já está aí à disposição de todos para proteger as mulheres, mas para proteger qualquer cidadão. Em relação às mulheres, é importante a gente enfatizar aqui, como a gente viu no depoimento da motorista aí, você vê o cara cheio de... A cachaça não é desculpa não. Mas o negócio é que quando o cara tá alto, ele bota para fora o comportamento machista, o entendimento machista de tratar a mulher como se fosse um objeto, ou seja lá o que foi. Mas neste caso aí, a cachaça dele acabou rapidinho, porque a motorista aí, pelo porte físico dela, parece que ela treina alguma coisa, né? Deu um catiripapo nele, ele rapidinho acordou, caiu em si. E o que é esse cair em si? É perceber que agiu de maneira errada. Percebeu que agiu de maneira errada. Isso não quer dizer que ele caiu em si. Porque um cara que tem coragem de fazer isso com uma motorista significa que ele já fez isso com outras pessoas. Ou esse botão de pânico pode servir como um exemplo para a gente aqui, um exemplo que mostra como a tecnologia pode proteger não apenas as mulheres, mas como poderia proteger também motoristas, cobradores, passageiros de ônibus. Tecnologia, já existe a tecnologia disponível, já está esse negócio aí funcionando. Por que não adotar isso, não integrar isso ao sistema de segurança em defesa do cidadão? A qualquer momento, a motorista dessa poder acionar as autoridades e as autoridades saberem, por meio do rastreamento do GPS, esse equipamento está... Esses carros, esses aplicativos estão equipados com isso. Qualquer celular tem esta possibilidade de rastreamento, qualquer cidadão dentro do transporte coletivo, qualquer mulher em qualquer lugar. E aí a gente se pergunta, por que é tão difícil
uma ferramenta tão simples em termos de modernidade chegar até a população, ser disponibilizado para a população? Vamos torcer para que esse equipamento realmente saia e, mais uma vez também, só lembrar o recado da delegada. Denuncie, minha amiga, porque se você não denunciar, esse agressor aí vai fazer outra vítima lá na frente, viu? 7h09, vamos fazer um intervalo? Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz a notícia, informação boa para os concursados da SEDUC, hein? Começa hoje o prazo para entrega da documentação. Daqui a pouco a gente traz as informações sobre onde você deve entregar, que documentos você deve entregar, viu? Começa hoje também o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Meixa Piama está lá na frente do Fórum Ministro Enoque Reis. Daqui a pouco, né, Meixa Piama? Que horas deve começar o julgamento exatamente? Pois é, Manuel, nós estamos posicionados. O julgamento está previsto para começar às 8 horas da manhã, mas a gente acredita que vai haver atrasos. A movimentação já começa a ficar intensa, vários carros já entraram aqui no fórum. Nós estamos pela entrada ao lado do Fórum Enoque Reis, aqui na Valério Botelho de Andrade, aqui no São Francisco, zona sul de Manaus, acompanhando essa movimentação para esse julgamento que foi tão aguardado aí do delegado Gustavo Sotero, que é acusado de matar o advogado Wilson Justus Filho na madrugada do dia 25 de novembro de 2017 em uma casa de show ali no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Então a movimentação já começa a ficar intensa aqui ao lado, nessa entrada pela Valério Botelho de Andrade. Vamos tentar pegar a entrada do delegado Gustavo Sotero e também dos familiares, tanto da parte do advogado da vítima e também do delegado. Todas as informações, Emanuel, a gente vai trazer a qualquer momento aqui no programa Amanhã no Ar. É um julgamento, obrigado, Meio, daqui a pouco você traz essas informações pra gente. É um julgamento muito esperado, é um julgamento mediatizado, inclusive, com ambos os lados aí já apresentando as suas estratégias argumentativas. Nós temos, inclusive, já a parte da declaração, tanto da defesa quanto da acusação. O que eles pensam? Qual análise, que análise é feita a partir dos vídeos? Roda um trechinho aí pra gente acompanhar. Houve o soco, é claro, mas a reação é despropositada e não foi motivada por uma outra agressão. O que a defesa alega é que o acusado teria atirado porque teve sucessivos ataques da vítima. Não há isso. Se você pegar essas imagens e assistir essas imagens quadro a quadro, você com certeza vai entender o que aconteceu. Que houveram ataques contra o delegado e principalmente que houveram ataques na tentativa de retirar a arma de fogo da mão dele. Informação, é reportagem que você acompanha aqui no Manhã no Ar, daqui a pouquinho depois do intervalo.